Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de misericórdia, cá estamos mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre a Sua palavra. Pedimos para que o Seu Espírito esteja sobre nós e nos acompanhe durante esta semana. Deus Pai de misericórdia, vós que tomais o controle das nossas vidas, cá estamos para podermos refletir sobre as leituras deste domingo. Ajudai-nos a compreender a vossa vontade nas nossas vidas e, de modo particular, nesta semana. Vos pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos, sejam bem-vindos a esta nossa reflexão dominical e dizer que estamos no 20º domingo do tempo comum. As leituras deste domingo, de modo particular, a primeira leitura, fala sobre a justiça social. As leituras são tiradas do profeta Jeremias, capítulos 38, versículos 4 a 6, 8, 10. Vimos nessa leitura que Jeremias, depois de anunciar a vontade de Deus, foi preso. Alguém pode perguntar quais eram os motivos que levaram com que Jeremias fosse aprisionado. O contexto desta leitura, da primeira leitura, acontece quando Israel estava para ser destruído pelas forças da Babilônia. E vimos que o povo de Judá tinha perdido esta vontade divina, tinha perdido a direção de Deus. Estavam a caminhar sem seguir, portanto, a vontade de Deus. Queriam progredir sem Deus. Por isso, houve uma vontade de poder lutar contra os babilônios. Vimos que a Babilônia estava a progredir, era uma nação mais forte na área. E, sendo assim, o povo de Israel quis lutar com Babilônia. É nesse contexto que o profeta Jeremias disse: se quererem lutar com o povo da Babilônia, saireis vencidos, sereis vencidos, porque esta não é a vontade de Deus. E quando o rei e os príncipes ouviram isso, acusaram Jeremias que estava a pregar contra a nação. Ele não estava em favor da nação. Acusaram que estava a enfraquecer os soldados. Acusaram Jeremias que estava a ir contra o povo judeu. Por isso, lhe condenaram à morte, colocando-lhe numa cisterna. Nessa circunstância, meus caros irmãos, o que nós podemos aprender aqui é que o justo incomoda. Hoje, na nossa sociedade, muita gente é morta, muita gente é colocada na prisão sem justa causa. Colocada na prisão porque ele falou a verdade. E muitos dos nossos irmãos, ou nós mesmos, já sofremos injustiças porque já falamos a verdade. E hoje, a corrupção é a ordem do dia. Se alguém fala contra a corrupção, há risco de perder o emprego, há risco de ser isolado. Mas nós, como cristãos, o que temos que fazer é não colaborarmos com esta corrupção, não colaborarmos com a injustiça. Se for possível, devemos usar o nosso máximo para que a palavra de Deus
seja o nosso guia, denunciando a injustiça e a corrupção. Esta é a mensagem central que nós devemos aprender na primeira leitura. Devemos lutar para a justiça social, tendo como o nosso guia a palavra de Deus. E o salmista também nos dá a força de que, se nós pedimos ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós pedimos ajuda a Deus, não seremos perdidos. Ele vai ter que nos apoiar nas nossas dificuldades. E, meus caros irmãos, na segunda leitura tirada da carta dos Hebreus, capítulos 12, versículos 1 a 4, dá-nos a entender que nós temos um mar de gente que nos ajudam a compreendermos como podemos viver a nossa fé hoje. No Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, nós temos exemplos de pessoas que levaram uma boa vida. Os santos levaram uma boa vida e hoje servem como nosso modelo. Entre todos os modelos, Jesus Cristo deve ser o nosso modelo de vida. Ele, sendo Filho de Deus, aceitou sofrer, carregar a cruz, ser humilhado. Finalmente, ele foi glorificado com o seu Pai e está sentado à direita do Pai, significando a vitória. Sendo assim, aprendemos que nós, através dos nossos sofrimentos, aprendemos que todo sofrimento tem o seu fim. Deus escuta o nosso clamor e vai ter que nos libertar deste sofrimento. Meus caros irmãos, no Evangelho de hoje, tirado do evangelista São Lucas, capítulos 12, versículos 49 a 53, nos oferece uma imagem muito rara na forma de pregar de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos traz uma imagem rara. Diz que não trago a paz, não trago a paz, mas sim trago a divisão. A divisão entre o irmão e a sua irmã, a divisão entre o irmão e o pai, a divisão entre o filho e pai, divisão entre filha e mãe. O que significa essas divisões? Meus caros irmãos, se olharmos em que contexto Jesus Cristo viveu, notaremos que Jesus Cristo foi judeu e ele viveu e pregou a palavra de Deus, ou seja, a sua missão fez no contexto judeu. Por isso, quando ele disse que haveria divisão, a nova forma de vida pregada por Jesus Cristo era contra a prática judaica. Por isso que disse haverá divisão. Jesus Cristo nos alertou que por aceitarem, seguirem Jesus Cristo, por aceitarem a minha palavra, vão enfrentar tantas dificuldades sociais. Sereis negados, sereis rejeitados. Meus caros irmãos, quantas famílias hoje estão divididas através do nome de Jesus Cristo? Porque alguns seguem uma outra religião diferente do cristianismo, a família estará dividida. A religião é uma fonte de união, sim, mas muitas vezes a religião também pode ser a fonte de divisão. Sendo assim, Jesus Cristo nos alerta que deveis ser mais forte, pois muitas vezes alguns de vós poderão não ser aceitados por terem assumido o meu nome. Devereis sofrer através do meu nome. Saibamos que, por sermos cristãos, nós não fomos prometidos paz,
Ser cristão é sinal de estar pronto para aceitar o sofrimento. As pessoas vão nos perseguir através do nome de Jesus Cristo, mas não tenhamos medo. O nosso Senhor Jesus Cristo está conosco a nos apoiar em todas as circunstâncias. Nós coloquemos toda a nossa confiança em Deus e em seu Filho Jesus Cristo e tudo veremos que vamos carregar os nossos sofrimentos, os nossos obstáculos, nossos problemas com a esperança. Carregaremos todos os problemas com fé de que Deus vai nos ajudar a sairmos dessa situação. Meus caros irmãos, vos peço para que coloquemos a nossa confiança no nosso Deus. O nosso Deus nos ama. Ele está ao nosso lado a nos dar todo o acompanhamento necessário para o nosso crescimento espiritual. Sempre coloquemos a confiança nele, pois ele nos ama. Por isso, não fiquemos desmoralizados quando enfrentamos tantas dificuldades na vida. Ele está lá a nos apoiar em todas as dimensões. Que Deus te acompanhe e sempre coloque a sua confiança nele, que é a fonte de todo o nosso ser. E, meus caros irmãos, tenho a alegria de vos anunciar que esta é a minha primeira gravação que faço em Goa, na Índia, onde estou em missão. E rezem para mim, para que esta missão que estou a ter termine com sucessos depois. Eu regresse a partilhar a palavra de Deus convosco. Deus te ama. Deus está ao seu lado. Por isso, levanta a cabeça e confie nele. Ele sempre estará ao seu lado para te ajudar. Mesmo se as coisas estão pesadas, ele tem a solução. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.